Bom dia, meus amigos, meus irmãos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje, os nossos grãozinhos trazem para a gente o capítulo 17 ainda, Sede Perfeitos, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados e às faltas que esses poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor, ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se o obedecem hoje, puderam lhe o comandar, ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiver tratado ele mesmo. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Gente, todos aqueles que têm a missão na terra de comandar, de ser um diretor, de ser um chefe, eles têm uma responsabilidade que vem junto com essa missão. A responsabilidade de fazer crescer aqueles subordinados a ele naquele momento, né? Eles têm a obrigação de elevar aqueles que estão com ele. Se ele está ali como chefe, como diretor, como patrão, né? Como um proprietário de uma empresa, e que essa empresa tem várias pessoas trabalhando subordinados a ele, ou se ele é um dos chefes e que tem sobre o seu comando várias pessoas, ele tem uma responsabilidade muito grande, né, para comandar, para dirigir, para ser o patrão dessas pessoas. A responsabilidade de alimentá-las, de ensiná-las, de dirigi-las bem no caminho certo, né, de tomar conta dos seus espíritos encarnados. A responsabilidade não é sobre o físico somente, é sobre o espiritual que está ali com aquelas pessoas. Então, se nós temos, né, nesse momento de encarnação terrena, essa oportunidade de ter um cargo superior a outras pessoas,
que nós saibamos utilizar esse momento para nos elevar também, porque aí nós vamos provar a Deus que nós fomos capazes, que nós somos capazes, de dirigir sem humilhar, de dirigir sem pisar nas pessoas, de dirigir e dirigir no caminho certo, na prática daquilo que a gente queria que fosse feito para a gente, se a gente fosse subordinado a alguém, não é? Eu já fui subordinado muito, a muita gente, e hoje eu tomo conta da minha vida, graças a Deus. Hoje eu sou subordinado a mim, mas eu sou subordinado principalmente à minha consciência, ao meu espiritismo praticado, no que eu posso fazer, à minha doutrina. Hoje eu estou na Umbanda, a doutrina é a mesma, é amor e caridade, Então, se nós temos uma missão na Terra de comandar temporariamente uma equipe, nós temos a missão de comandá-la no caminho do amor e da caridade também. Se eu preciso de uma equipe, de empregados, vamos colocar assim, para que a minha empresa progrida, eu tenho obrigação de levar esses empregados ao melhor caminho, de fornecer a esses empregados as condições para que eles tenham uma vida digna, não é? Então, eu, encarnado, tenho a obrigação de cuidar daqueles que estão sob o meu comando, tá bom? É isso a minha interpretação, tá bom, gente? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, questão 577. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Tudo que um homem faz não é o resultado de uma missão predestinada. Ele é frequentemente instrumento do qual um espírito se serve para executar uma coisa que crê útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro que ele mesmo faria se estivesse encarnado. Ele toma o escritor mais apto a compreender seu pensamento e executá-lo, e lhe dá a ideia e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio sobre a terra com a missão de fazer essa obra. Ocorre o mesmo com certos trabalhos de arte ou descoberta. É necessário dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que eles se entendem sobre a execução. Então, como nós somos instrumentos, nós encarnados somos instrumentos, muitos espíritos se aproveitam dessa ligação que eles têm com a gente, pelas nossas vibrações, pelas nossas energias, pelos nossos próprios pensamentos, e se utilizam do instrumento que têm para realizar aquilo que precisam, ou aquilo que eles têm vontade e que possa, principalmente, e que possa ajudar na nossa evolução e na própria evolução do espírito, não é? Alguma coisa que o espírito tenha deixado de fazer e que possa, por ligação energética, ligação vibracional, realizar através da gente, ele vem e nos dá a ideia, certo? Então nós estamos fazendo uma coisa achando que somos nós que estamos fazendo. Tudo bem, nós temos isso também, nós podemos fazer, nós temos nosso livre-arbítrio. Mas quando vem, por exemplo, a ideia de fazer um poema, muitas vezes você está parado sem fazer nada e vem na cabeça, vou escrever alguma coisa. Pega um papel e escreve uma coisa linda. Você tem participação naquilo como instrumento. Às vezes quem escreveu não foi você, não é? É assim, eu acho, mais ou menos que é assim, tá bom?
Eu quero desejar a todos uma ótima quinta-feira, com muita paz, muita luz, muita sabedoria, muito amor no coração, né? E estou meio triste hoje porque acabei de receber a notícia da passagem de um grande amigo nosso, colega nosso da casa, trabalhador da nossa casa espírita, da nossa casa de Umbanda, né? E desejar que ele tenha uma ótima passagem, que Jesus o acolha e fortaleça toda a família, né? Nossos amigos lá. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, gente.